Graça e a paz de Cristo. Que o Espírito Santo Senhor mais uma vez venha ministrar os nossos corações para nos ensinar a orar. Assim como Jesus ensinou os discípulos dele a orar, o Espírito Santo pode nos ensinar a orar. E Jesus ele nos ensina na palavra que na oração, nós temos a garantia de que receberemos aquilo que pedimos, desde que sejam pedidos justos por uma causa justa. E Deus ele tem pressa em ouvir essa oração. Então nós precisamos aprender. E a oração ela é uma decisão, nós precisamos decidir orar. Porque na verdade nós nunca iremos aprender a orar se não nos dedicarmos à oração, se não dedicarmos tempo à oração. E é sobre esse tempo que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações neste momento. Marcos, no capítulo 6, no versículo 44 ao 46, diz assim a palavra de Deus. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto eles despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Nesse momento, para a gente entender um pouco, antes de buscar compreender aquilo que o Espírito quer falar a nós a respeito da oração, Jesus ele envia os seus discípulos para uma missão e os discípulos eles retornam cheios de alegria e contam para Jesus aquilo que eles haviam feito e como ensinado e tudo mais. Porém, havia naquele momento ali uma multidão muito grande e eles atendendo aquela multidão, cuidando deste ministério, a Bíblia diz que eles não tinham sequer tempo para comer. Então, Jesus se retira com os discípulos a um lugar para descansar. Eles entram no barco, atravessam e chegam a um lugar para descansar. Porém, quando eles chegam, a multidão, sabendo já que Jesus estaria indo para aquele lugar, quando eles chegam, eles se deparam com uma grande multidão. E aí Jesus vê aquela multidão, se compadece deles como ovelhas sem pastor, e ao invés de irem descansar, ele começa ali a ensinar aquela multidão que estava ali. Porém, era um lugar deserto, longe de suas cidades, e o tempo vai passando. Conforme o tempo vai passando, chegou a tarde, Jesus não queria despedir a multidão sem dar a eles nada para comer, porque poderiam até alguns deles desfalecer pelo caminho. Então, nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Havia cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de tudo isso, depois de ter ensinado aquela multidão, de ter cuidado dela, de ter alimentado a multidão, a Bíblia diz que Jesus insiste com os discípulos, como nesse texto que nós lemos, insiste com os discípulos para que eles entrassem no barco, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Então, depois que a multidão é despedida, depois que Jesus fica ali sozinho, ele se dirige, ele sobe a um monte para orar. Jesus ele deveria estar cansado, mesmo sendo Deus, ele estava num corpo humano, como criatura. Ele se desfez da sua glória e veio até nós como um homem. Então ele tinha as necessidades de se alimentar, ele ficava cansado, ele tinha que dormir. E eles estavam cansados, eles saíram para aquele lugar para descansar, mas depois de tudo isso, a nossa lógica seria que Jesus fosse descansar, né? Nós talvez pensaríamos na primeira coisa, depois deste trabalho um dia inteiro, depois de um dia exaustivo, seria descansar. Mas para Jesus não. Jesus insiste com os discípulos, Jesus despede a multidão e sobe a um monte para orar. O poder não está no monte, o poder está na oração. Jesus ele leva a oração extremamente a sério. Ele reconhece a importância e a necessidade da oração. Não é a questão de lugar em si, é questão do momento. Ele precisava, ele tinha que ficar a sós com o Pai. E o lugar que ele encontrou era naquele monte, o lugar que ele encontrou no qual ele não seria incomodado, no qual ele não seria distraído por alguns barulhos ou coisas assim, seria aquele monte. E então ele sobe o monte para orar ao Senhor.
Jesus ele ora antes do milagre e ele ora depois do milagre, ele ora o tempo todo, ele é o nosso exemplo a ser seguido. Se nós queremos aprender a orar, precisamos olhar para Jesus e esperar que o Espírito Santo de Deus nos mostre como que Jesus orava, porque ele era bem-sucedido na oração e os discípulos pediram a ele para o ensinar, para que Jesus os ensinasse a orar. E quando eles estão no início da igreja primitiva, eles falam para as pessoas lá, para os diáconos, instituem os diáconos para cuidar dos deveres sociais, porque eles deveriam cuidar da palavra, se dedicar à palavra e à oração. Então os discípulos eles aprenderam a orar, por isso a igreja no início do cristianismo se desenvolvia daquela maneira, porque Deus ele decidiu agir através da oração. Jesus então sobe aquele monte para orar, passa tempo a sós com Deus e depois de orar ele volta para os seus discípulos. Mas ele não volta de qualquer maneira, ele volta andando sobre as águas. A oração leva você a ir mais alto, ela faz você subir os montes. Jesus ele subiu aquele monte para ficar mais perto de Deus, para estar a sós com Deus. Não significa que você tem que subir num lugar alto, mas quando você estiver em um lugar com a disposição do seu coração voltada para buscar o Senhor de todo o coração, você vai ser levado a lugares mais altos, porque a oração te leva a lugares mais altos. Faz você subir montes para ficar a sós com Deus. E essa mesma oração é a oração que te faz andar sobre as águas, que faz com que o impossível venha acontecer. Nada vos será impossível através da oração, da fé. Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos dedicar a nossa vida à oração. E o Espírito Santo ele quer nos ensinar que através da oração nós seremos guiados a toda a verdade. Nós não perderemos tempo com as distrações e as mentiras, os enganos de Satanás. Não. Então suba o seu monte de oração e depois ande sobre as águas. Confie que através da oração grandes coisas vão acontecer na sua vida. O Espírito Santo de Deus nos mostra como Jesus levava a oração a sério, a ponto de decidir descansar somente depois de orar. Nunca esteja cansado demais para orar. Ore continuamente, ore o tempo todo, ore no Espírito, ore em pensamento, fale com Deus, respire a oração. O Espírito Santo de Deus está nos levando a um novo tempo de oração e que esse seja o seu desejo para que você, na sua vida e através da sua vida, o nome de Deus seja glorificado e grandes coisas venham a acontecer. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.